Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa EBD e vocês vão observar que vai ter uma diferença. Nós vínhamos numa sequência de capítulos e parágrafos e o pastor Leonardo, conversando conosco durante a semana, ele achou interessante alguns temas que ele tem interesse em expor diretamente para a igreja, que ele ficasse responsável. E fez uma distribuição um pouco mais aleatória com a gente, que vai dar sequência enquanto ele não estiver aqui. Então vocês vão observar que hoje nós iríamos começar, se não me engano, no capítulo 3. E nós vamos agora para o capítulo 9, um tema que ele acha, a princípio, que é um tema fácil, porém, do meu ponto de vista limitado, teologicamente, não é tão fácil, mas deu para estudar e a minha ideia é que eu possa transmitir para vocês o que é o entendimento que a Confissão de Westminster tem sobre essa questão, sobre livre-arbítrio, e se no final vocês tiverem algum questionamento e quiserem colocar, mas durante também todo o processo, se quiserem me interromper por algum motivo, tá bom? Eu vou estar à disposição. Então, só gostaria nesse momento de nós fazermos uma oração para iniciarmos. Ó Senhor Deus Pai, eterno, todo-poderoso, Deus Criador dos céus, da terra, tudo que neles há, um Deus que derrama a sua graça, a graça merecida sobre nós, um Deus que nos presenteia com a vontade de podermos fazer, através de Cristo, a sua vontade. Peço, Senhor, nesse momento que o Senhor esteja aqui, a conduzir todo esse estudo que nós iremos ministrar, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos reter, Pai, somente aquilo que vem diretamente de Ti, das Tuas Sagradas Escrituras, Pai. Dá-nos mentes e corações focados aqui na Tua Palavra, que possamos, Senhor, sair daqui com um entendimento pleno daquilo que Tu queres para cada um de nós. É o que eu peço no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre livre-arbítrio. E é interessante que quando eu comecei a fazer esse estudo, a gente consegue distinguir durante toda a Confissão de Westminster, toda a fase que nós vivemos aqui nesse mundo, da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, cada aspecto relacionado com a nossa vontade diante de Deus vai caminhar durante todo esse processo. E é isso que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Então, o primeiro tópico ali, o primeiro parágrafo da Confissão de Westminster, 9.1, diz o seguinte: Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural que ela nem é forçada e nem determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, para o bem ou para o mal. O que a confissão está querendo dizer? Que Deus nos deu livremente vontade para exercermos a nossa atividade diária. Então, é uma liberdade natural que nos foi concedida. E ela não é forçada por nenhum evento natural. Não existe nada na natureza, não existe nada na nossa formação biológica que possa fazer com que a gente exerça essa liberdade que Deus nos deu de forma forçada. Nós temos a liberdade para exercermos a vontade que nos foi concedida por Deus. E é interessante vocês observarem que esse aqui é um tópico inicial e não fala diretamente sobre o livre-arbítrio que nós vamos entrar mais à frente. Então, este primeiro parágrafo do capítulo 9 não está a refletir sobre os seres humanos somente no momento em que eles foram criados. Lembra aquela sequência que eu coloquei? Não é somente na criação, ou quando eles caíram, também não é somente quando caíram, ou quando eles estão redimidos, ou quando eles estarão no dia, no céu ou no inferno, na consumação. Ou seja, a vontade de liberdade natural que Deus nos deu é para toda a nossa história.
ele se aplica à vontade através de cada estágio da história e em qualquer ponto de nossa vida, no tempo ou na eternidade. Então, isso Deus, durante a criação, ele concedeu a todos. E aqui nós temos ali que ela nem é forçada, como eu falei inicialmente, e nem determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, para o bem ou para o mal. Então, nós temos essas passagens que mostram que, apesar de Deus nos dar essa liberdade natural, nós, através das Escrituras, observamos isso, que o homem ele tem a liberdade natural de exercer a sua vontade. Mateus 17:12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ou seja, aquelas pessoas que viviam naquela época de Jesus já exerciam isso. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, Jesus está falando aqui da vontade que os homens exerciam. Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aqui ele está falando diretamente quando o homem exerce essa vontade para pecar. E em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Moisés fala, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aqui, mais especificamente, quando a graça de Deus atua sobre as nossas vidas e faz com que essa vontade que nós temos para o pecado, ela seja transformada. Isso demonstra que nós não podemos nos vitimizar, não podemos terceirizar a responsabilidade, acharmos que nós somos uma marionete na mão de Deus. E é interessante nós observarmos aqui o que Van Dixhoff fala. Longe de nós minimizarmos os efeitos da queda ou o poder de Deus, precisamos compreender que nem a queda na totalidade do pecado e nem a salvação pela graça soberana destrói a vontade ou suprime a sua liberdade. Isso faz com que nós tenhamos responsabilidade sobre as nossas atitudes e as nossas vontades. O pecado tira a nossa habilidade de fazer o bem e o nosso desejo de fazer o bem. Ou seja, o pecado corrompeu a nossa vontade. E nós vamos ver isso com mais detalhes à frente. Somente a graça pode libertar a vontade para fazer o bem e para querer o bem. Nós temos uma liberdade natural, aquela liberdade inicial que todo ser humano tem. Que nossa vontade é livre num sentido genuíno, embora não num sentido irrestrito. Ou seja, Deus também exerce a soberania dele sobre nós. Então, agora, no segundo parágrafo, no 9.2, nós vamos entrar diretamente no livre-arbítrio. Nós vamos entender aqui aonde o livre-arbítrio estava estabelecido. Então, lá, a liberdade, a inocência e a vontade de Deus. Em seu estado de inocência, o homem tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Qual era esse estado de inocência? Antes da queda. Então, durante esse período, antes da queda, o homem tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. E aqui, conversando com o pastor Leonardo, nós temos a definição de livre-arbítrio do pastor Heber Campos Júnior. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher agir de maneira contrária à inclinação do meu coração. Somente Adão e Eva poderiam não inclinar para o mal. Então, nesse período da história, nós tínhamos a capacidade, nós não, Adão e Eva tinham a capacidade de não se inclinarem para o mal. A partir daí, nós vamos ver que isso mudou.
Então, Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, com a queda, Deus criou Adão e Eva retos. Por quê? É interessante que o Van Dix Horn ele fala que para que o homem e a mulher, Adão e Eva, pudessem cumprir aquilo que Deus determinou, cuidar da criação, eles precisavam ser retos. Eles precisavam ser perfeitos e retos para dar conta de tudo aquilo que Deus criou e que ordenou que eles tomassem conta e cuidassem da criação. Em Gênesis 1:26, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, para que o homem, Adão e Eva, pudessem ter domínio sobre tudo isso, eles precisavam ser retos. Mas, de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Então, eles foram criados com o livre-arbítrio, eles foram criados com a liberdade de querer fazer o bem e o que mal, mas que fosse possível mudar. Era mutável essa vontade. Eles podiam fazer o bem e podiam também fazer o mal. Então, em Gênesis 2:16, 17, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus está avisando a Adão e Eva que se eles mudassem a vontade deles de fazerem o bem e fizessem o mal, isso teria consequência e eles morreriam. E essa morte que eles teriam, que Deus anuncia ali, traria consequências com relação à liberdade para fazer a vontade de Deus. E nós observamos aqui em Gênesis 3:6 que tanto Eva quanto Adão, eles se deixaram envolver com os olhos pelo fruto e com ouvidos pelo aquilo que a serpente falou. E resolveram tomar uma decisão diferente, contrária à que nós vimos no versículo anterior. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, ali, o homem deixou agora de exercer o livre-arbítrio. Ele não poderia mais agora, por ele próprio, conseguir fazer o que era bom e agradável diante de Deus. Ele teve essa oportunidade durante todo aquele período. A partir desse momento que houve a queda, essa vontade, esse desígnio que deu Deus a ele, essa liberdade de exercer a sua vontade, deixou de depender para que ele tivesse acesso diretamente a Deus. Então, aqui nós começamos com a criação e agora nós vamos entrar a liberdade e a queda. Então, 9.3. Ao cair no estado de pecado, ou seja, o homem caiu no estado de pecado. Vamos ver como essa vontade dele, essa liberdade de exercer a vontade que Deus deu a ele, ficou. O homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Então, a partir desse momento, o homem não tem mais a capacidade de fazer nada que por ele próprio, espiritualmente, agrade a Deus. A vontade dele também ficou maculada. Portanto, o homem natural, inteiramente avesso a esse bem, com a queda, corrompido, ele passa a ser avesso a fazer ao bem. E morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, o que ele tinha antes, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, o que nós observamos aqui é que antes ele tinha esse poder. Agora, ele não tem mais. Agora,
o homem está perdido. Ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele não tem mais como ter acesso a Deus. E nós também, com o pastor, livre agência, que seria o que hoje em dia o ser humano tem. Liberdade de escolha condicionada à inclinação do meu coração. O coração está corrompido pelo pecado. Então, toda a vontade que o homem exerce hoje em dia é inclinada a fazer o que um coração cheio de pecado e corrompido determina. Então, Romanos 5,6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui o texto está a mostrar que o homem agora não pode fazer mais nada por ele. A dependência total de restabelecer esse relacionamento com Deus depende de Cristo. E por quê? Porque o homem se tornou fraco. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui já começa a fazer um direcionamento para a redenção, que só através de Cristo o homem vai poder restaurar aquela vontade, aquela liberdade para fazer o que é bom espiritualmente perante Deus. Porque sem Cristo o homem não consegue por ele próprio fazer nada espiritualmente bom, nada que possa agradar a Deus. Portanto, o homem natural inteiramente a esse bem é morto no pecado, está morto. O pastor Leonardo, ele já falou algumas vezes aqui para a gente, deu aquele exemplo, né, que ele gosta de falar que ele não tem exemplos bons, mas é um exemplo que eu guardei, que ele fala, um morto no caixão, ele não pode fazer nada. Então, é assim que o homem se encontra perante Deus, com relação à vontade dele. A vontade dele com a queda é inclinada para o pecado, é inclinada para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, isso corrompeu o homem. E Romanos 3:10, 12 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há uns sequer. Então, nós podemos ver aqui, nesse texto de Romano, que é uma sequência de eventos negativos com relação à natureza humana. É como se fosse uma progressão, falando a todo instante que não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque, nenhum. Não, todos se extraviaram, todos são inúteis. Então, é uma sequência, o Van Dix Hoyer ele fala que é como se fosse um sino de igreja a retumbar constantemente, anunciando a morte da humanidade. Com esse evento que aconteceu da queda. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui em Efésios nós vemos, estamos mortos, ele aponta para Cristo e fala da graça que é capaz de transformar essa vontade inclinada pelo pecado para fazer aquilo que não agrada a Deus. Van Dix Hoyer diz, quem é capaz de converter ou mudar a si mesmo em algo digno de salvação? Quem é capaz de se preparar para receber a graça de Deus, com a sua vontade inclinada e corrompida para o mal? Quem é capaz? João 6:44, 65. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Independe de nós. Não depende da vontade, ainda mais daquele que é caído. Não depende. Somente a graça pode restaurar isso. E eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, mostra a necessidade que nós temos da graça atuar em nossas vidas para que possamos mudar
a vontade que Deus nos deu, inclinada para o mal pela queda, para conseguir a redenção através de Cristo. 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural, a pessoa caída, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mais uma vez mostrando que nós não temos o poder por nós mesmos de alcançar, de nos reconciliarmos com Deus, de mudarmos a nossa vontade, a liberdade que temos inclinada para pecar depois da queda. Van Dix Horner fala: horrível é utilizarmos a nossa habilidade para fazer o mal. É interessante porque ele comenta que antes da queda, Adão e Eva possuíam essa habilidade para fazer o bem. Com a queda, nós não temos mais habilidades naturais para fazer o bem. A nossa habilidade é inclinada para fazer o mal, é para fazer tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Triste é não termos a habilidade necessária para a nossa própria salvação. Somos inclinados a andarmos nos caminhos do mundo e a ceder aos nossos desejos pecaminosos. Sem Cristo é assim que nós andamos todos os dias. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, a graça é que, através de Cristo, é que restaura essa vontade, essa liberdade corrompida que Deus nos deu. Então, o homem, como diz lá, é incapaz de ser, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. A liberdade da escravidão do pecado. Então, nós vimos a criação, como Adão e Eva tinham essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Nós vimos o que aconteceu com a queda, que a nossa vontade, dada por Deus, ela agora é escrava do pecado. Vimos apontar para Cristo como aquele que pode nos trazer a redenção e alterar essa vontade corrompida. E agora nós vamos entrar aqui já o que acontece com aquele indivíduo que é alcançado pela graça através de Cristo. Então, quando converte um pecador e o transfere para o estado da graça, Deus o liberta de sua natural escravidão ao pecado, a vontade contínua de fazer aquilo que o coração determina, um coração pecaminoso. E somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer, com toda a liberdade, o que é espiritualmente bom. Lembrem quando eu falei lá no parágrafo 9.2 que Adão e Eva tinham a liberdade de fazer o que era espiritualmente bom? Com a queda isso foi perdido e agora, com a graça, isso é restaurado novamente. Contudo, por causa da corrupção, ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então nós sabemos que pela graça nós somos restaurados, mas nós ainda não estamos completamente livres do pecado. E nós vamos ver nos textos aí esse conflito que existe. Então, a nossa liberdade de exercer a vontade que nos foi dada por Deus, ela é restaurada, mas parcialmente. Nós, como cristãos, como crentes, nós vamos viver a nossa vida nesse conflito, nesse processo de santificação, nessa luta. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do reino do Filho do seu amor.
João 8, 34, 36. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esses textos mostram que aquela inclinação, ela sofre uma transformação dramática. Porque com a queda, nós não tínhamos mais como agradar a Deus em forma alguma por nós. E com Cristo, através de Cristo, através da graça, através da redenção que há no Filho de Deus, essa vontade corrompida, ela é transformada e ela vai sendo melhorada, vai sendo com a nossa santificação, ela vai crescendo de uma forma melhor e positiva cada dia. E somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Romanos 6,18. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, nós vemos que a liberdade da escravidão do pecado, nós fomos libertos. Nós vimos a ação de Deus em nossas vidas, transformando aquela vontade que Deus nos deu, que era inclinada para o mal, como resultado da queda, ser restaurada. Porém, ela não é completamente restaurada. Por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Nós vivemos esses conflitos, nós vivemos essas lutas todos os dias. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse texto mostra aquilo que nós vivemos, a luta que nós vivemos a cada dia, entre querer fazer aquilo que é o Espírito, que o Espírito diz para nós, e determina para nós, e aquilo que a carne é inclinada a fazer. Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É a vontade, a liberdade de exercer a vontade dada por Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então aqui houve a redenção. A nossa vontade não é mais inclinada a fazer o mal. Pela santificação a cada dia, a gente se distancia mais disso. A nossa vontade é mais voltada para fazer aquilo que agrada a Deus, não a mim. Fazer aquilo que agrada a Deus, como forma de reconhecimento pelo amor de Deus por nós, pela graça imerecida que nós recebemos. Não fazemos isso por obrigação, e sim porque nós conseguimos vislumbrar o amor de Deus em nossas vidas, a transformação do nosso coração, a transformação da nossa mente. Mas, porque nem mesmo compreendo o mal de agir, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao mesmo tempo em que eu quero agradar a Deus, existe ainda algo que faz com que eu queira, que eu me incline a usar essa vontade do Senhor para praticar aquilo que não agrada a Deus.
O reverendo Leonardo, a frase dele: as minhas escolhas hoje como crente são diferentes de quando eu me converti. Porque Deus trabalhou no meu coração através da graça, transformando o meu coração e fazendo com que eu pense e deseje diferente. Então, quando nós nos convertemos, nós tínhamos um coração e uma mente. E com a nossa conversão, com a ação da graça em nossa vida, esse processo ele vai mudando. É um processo de melhoria, é um processo de santificação. Como pecadores salvos, somos livres para fazer o que é bom. Lembra daquela liberdade? Ela permanece. E agora, como pecadores salvos, eu sou livre para fazer o que é bom, mas também somos livres para querer o que é mal. Reflete tudo aquilo que nós vimos, inclusive, nas passagens que eu passei anteriormente. A liberdade exclusivamente para o bem. E agora, nós tivemos uma liberdade para exercer a vontade que Deus nos deu. Isso ele nos deu com a criação. Nós vimos como era essa vontade, o exercício dessa vontade antes da queda, durante o período de Adão e Eva. Vimos o que aconteceu com a queda, com a corrupção, que essa vontade ela ficou inclinada somente a fazer o mal. Vimos o que acontece com essa vontade a partir do momento que a graça redentora nos alcança. Ou seja, nós já passamos a fazer o que é espiritualmente bom perante Deus, mas ainda com resquícios do pecado, somos inclinados a fazer aquilo que não agrada a Deus. E quando é que nós vamos ter a liberdade para realizar exclusivamente o que é bom perante Deus? E no estado de glória, que a vontade do homem é no estado de glória, que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Então, somente na glória, quando estivermos junto com o Senhor, é que a nossa vontade ela vai ser completa e plenamente voltada para fazer aquilo que agrada a Deus, porque não iremos mais estar sujeitos ao pecado e não haverá pecado. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Somente aí é que nós estaremos livres de qualquer influência da nossa vontade corrompida. Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estaremos todos aperfeiçoados. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, isso é o que nós vivemos hoje em dia. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, quando estivermos junto a Cristo, vamos olhar quem Cristo é. E como que nós poderemos saber que nós somos semelhantes a Cristo? Porque nós vamos ver naquele exato momento quem nós somos perante Cristo. Nós somos semelhantes a ele. Não trazemos mais nenhuma mancha, nenhuma marca da corrupção do pecado. Ao olhar para Cristo e ao olharmos para nós, nos veremos igual a Cristo. Hoje em dia, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma distância imensa. Muitas vezes nas orações nós pedimos que a cada dia que Deus nos conceda sabedoria, que Deus nos conceda misericórdia para que possamos ser cada vez mais semelhantes ao caráter de Cristo. Mas nesse dia da glória e da consumação, nós seremos semelhantes a ele. Não teremos mais essa distância.
Judas 24. Ora, aquele que é poderoso por vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, nesse momento, a nossa vontade, a nossa liberdade de exercer aqui a nossa vontade, ela vai estar totalmente voltada para fazer aquilo que agrada a Deus, de uma forma que nos traz plena felicidade. Então, como conclusão, vocês viram que foi um pouco mais rápido do que costuma ser. Como conclusão, nós temos ali, que eu mostrei no início para vocês, a liberdade de exercermos a vontade que Deus nos deu durante toda a história nossa nesse mundo, nessa terra que Deus nos deu. Da criação, queda, redenção e consumação. Na criação, a liberdade para o bem, mais mutável. Deus deu essa liberdade para Adão e Eva, para fazerem o bem, mas ela era mutável. Eles poderiam alterar essa vontade. E foi o que aconteceu. Queda, liberdade para fazer o mal. A nossa vontade permanece. A vontade permaneceu. Isso foi dado por Deus. Liberdade para fazer o mal. Redenção, liberdade da escravidão do pecado, porém ainda sujeito ao pecado. E na consumação, uma liberdade exclusivamente para o bem. E aí, uma pergunta que o pastor fez para mim e eu vou passar para vocês. O que é que vocês acham? É melhor estar no período de Adão e Eva ou estar no período nosso como cristãos, com relação a essa liberdade de exercer a vontade? Era melhor lá exercer a vontade no período de Adão e Eva ou exercer a liberdade no momento da consumação ou até mesmo agora? Você acha que é no período de Adão? Alguém pensa diferente? Consumação. Então temos aqui as duas extremidades. Hein? Antes da queda. Por exemplo, antes da queda. Então, ele acha que era na época de Adão, porque tinha o livre-arbítrio, poderia escolher entre fazer o bem e o mal. O Jacob falou na consumação. Alguém poderia tentar... Foi isso. Redenção? Tá. Não tem pecado. Nós não vamos ter mais a opção de cair. Não vai mais existir isso. Ali, liberdade, na criação, Adão e Eva, eles tinham a liberdade total. E foi o pacto das obras que Deus fez com eles. Por eles poderiam não pecar, mas era mutável. Nós não vamos ter essa opção. Nós não temos como perder a nossa salvação. Sim, depende da redenção. A redenção faz parte do processo, sim. Verdade. Tudo começa ali na redenção. Eu não sei se eu vou estar teologicamente correto, mas eu já acho que a partir do momento da redenção eu estou melhor do que Adão e Eva. Porque eu não vou perder a minha salvação. Eu creio nisso. Sim, eu já estou resgatado, não perco a minha salvação e o meu caminho é aqui, Como é aquele que você falou que era para botar aqui uma ovelhinha, né? Aqui. A gente na eternidade, a gente caminhando. Então, nós estamos nesse processo. Sim, mas
São escolhas agora que elas são inclinadas para o bem. Existe ainda uma mancha como resultado do pecado, mas eu creio que é só em direção à eternidade. Só em direção à eternidade. Roberto, você queria falar alguma coisa? Voltar atrás, é. Sim. A graça é irresistível. É isso aí. Vai transformar. Transformar. Sim. Eu acho interessante porque depois que eu estudei, eu vejo que tudo é relacionado a... Todas as atitudes nossas são relacionadas com vontades. Com você exercitar a sua vontade. Vir para cá hoje é um exercício de vontade. Beber essa água é um exercício de vontade. Como o Lucas falou, quando você pratica, cai num pecado, você está exercitando uma vontade. E Deus nos deu tudo isso. Interessante que antes, na eternidade, a gente não vai ter aquela luta entre espírito e carne. Nós não vai ver aqui, é milita, né, que é da minha área, tem de militar, né? É de brigar. Não vai haver mais isso. Nós teremos a única vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, diariamente, é nós colocarmos a nossa vontade diante do Senhor para que tudo aquilo que venhamos a fazer esteja de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E somente Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, pode transformar o nosso coração. É como o pastor Leonardo colocou ali. Ele falou, é só nós tentarmos voltar no tempo e lembrarmos, né? Obviamente tem pessoas que vão falar que não se lembram da sua conversão. Eu consigo me lembrar do momento que eu me converti, porque eu sei a pessoa que eu era. E eu sei o que Deus fez no meu coração, o que mudou no meu coração e mudou na minha mente, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, como hoje eu lido com as coisas do mundo que estão diante de mim, determinadas situações da minha vida, quando eu deparo com elas,
eu as coloco diante do Senhor, para que, ao exercitar essa vontade que Deus me deu, esteja inclinado a fazer aquilo que agrada a Deus. E antigamente não. Antigamente eu fazia o quê? Aquilo que era mais prazeroso para mim, em qualquer aspecto. Hoje não, hoje eu sei que para que eu exercite a minha vontade, ela tem que estar inclinada e tem que estar alinhada com os propósitos de Deus na minha vida. Então, essa questão da... Eu tive muita dificuldade no primeiro parágrafo, eu não consegui entender aquilo, da liberdade que Deus deu para todos os seres humanos. Eu não consegui entender, mas como assim? E a queda? E o pecado? E Deus deu aquilo para todos nós. E, inclusive, o Van Dix Holler ele fala que na época da Confissão de Westminster, quando eles foram escrever aquele primeiro parágrafo, ele teve que voltar algumas vezes para serem escritos, e eles, durante o processo de escrever aquele parágrafo, várias vezes eles oraram pedindo a misericórdia de Deus para que eles pudessem escrever da forma mais fidedigna possível, de acordo com as Escrituras. Então, não é um tema fácil. Eu não sei se eu consegui expor para você o que a confissão defende. Não sei, de repente, vocês saíram daqui com mais dúvidas, mas eu, depois de ler bastante, eu consegui entender. Eu consegui entender o que é livre-arbítrio, o que é a liberdade de exercer a vontade que Deus deu, que ela permanece. Isso foi um dom que Deus deu para nós, um presente que Ele nos deu durante a criação, façamos na imagem e semelhança que nós somos dele. Isso veio conosco, porém, ela, após a queda, ela ficou transformada, corrompida, maculada e voltada, inclinada a fazer aquilo que não é bom espiritualmente. E somente através de Cristo da graça a gente consegue mudar isso. Nós não, né? Deus muda em nós. Não, foi Deus. Sim. Não. É queda. Jamais eu iria mudar. Eu achei interessante. Eu achei interessante essas setinhas aqui, mas assim, quando eu botei lá no início, só para mostrar, eu achei até bom, porque quando eu fui fazer esse gráfico no PowerPoint, a queda é embaixo mesmo, é caído mesmo. É porque não dava, né? Então, mas aqui a queda é queda mesmo. Fala aí, Iago. Sim. Sim. Obrigado, Iago. Concordo. Sim.
Hoje eu saio de casa. Não. Sim. Sim. Tiveram. É isso. É isso. É isso. Dia a dia, sim. Livre agência. É até interessante porque eu estava conversando isso com o pastor Leonardo e, por exemplo, você vê que na Confissão de Westminster não usa o termo livre agência. E é interessante que todo o capítulo fala sobre livre-arbítrio, mas livre-arbítrio só existiu na época de Adão e Eva. Depois não teve mais. É a livre agência. Sim. Então, sim. Sim. Isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Agora nós temos, porque nós temos a graça. Agora, sim, é antes da redenção, antes de Cristo, nós não tínhamos. Hoje nós temos, porém, nós vamos lutar contra o desejo da carne. Sim, a tua vontade pelo Espírito Santo, é não pecar. E é isso que o presbítero Lucas falou. É o processo de santificação, a gente a cada dia vai lutar mais e mais. Eu caí na mesma que você. Quando ele me perguntou, eu falei Adão e Eva, pronto. Não tem nem que discutir, Eu também caí igual a você. E ele falou que todo mundo vai... Bom. Então, queria agradecer a presença de vocês. Espero que tenha dado para ter ver uma forma mais clara essa questão do livre-arbítrio e da vontade, né, do nosso dia a dia que Deus nos deu e o que todo o trabalho de Cristo, né, tudo que Ele fez para que nós pudéssemos ter isso restaurado em nossas vidas. E é isso. Vou fazer uma oração, então. Ó Senhor Deus e Pai eterno, Deus maravilhoso, um Deus compassivo e bondoso, um Deus longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Senhor, eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por este momento, te agradeço por podermos estudarmos e aprendermos mais da Tua Palavra. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que se dispuseram a estar aqui e com paciência puderam estar junto comigo durante todo esse momento, participando desse estudo, ajudando-nos, Pai, a cada um a entendermos a Tua Palavra como um corpo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por Cristo. Muito obrigado porque a Tua graça nos liberta, Pai, todo mal. A Tua graça, Senhor, faz com que queiramos ter a nossa vontade direcionada para Ti, que nossa vontade seja para querer fazer o bem que agrada a Ti, Senhor. Possa operar em nossas vidas, para que tenhamos essas vontades cada vez mais, Pai, semelhantes a que Cristo tinha, que era a
a vontade de agradar a Ti, é de fazer a Tua obra, Senhor. Obrigado por este momento, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar o pequeno almoço que vamos ter agora, a provisão que o Senhor nos dá e que também daqui a pouco o Senhor esteja conosco nos abençoando, Pai, durante o culto. É o que eu oro e peço no nome do Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.